Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e nessa aula nós iremos dar continuidade ao curso de Raciocínio Lógico para o concurso do INSS. Então, se você está comigo nessa jornada, sem mais delongas, vamos para a tela. Vem comigo. Na aula de hoje, nós iremos ver sobre porcentagem, que é um dos assuntos que está no edital do concurso do INSS. Então, nós iremos ver porcentagem. A porcentagem nada mais é do que dividir por 100. Quando dizemos que algo é 10%, significa que esses 10% serão divididos por 100. Então, porcentagem é um número que é dividido por 100. O próprio nome diz porcentagem, ou seja, por 100, ou dividido por 100. A porcentagem ela é representada de três formas principais. Então, a porcentagem ela pode ser representada das seguintes formas. Então, podemos representá-la em forma de fração. Nós iremos utilizar muito essa forma de representar a porcentagem. Podemos também representar em forma decimal, também é uma outra forma que utilizamos sempre, esse tipo essa forma de representar a porcentagem, a decimal, e a porcentagem propriamente dita. Então, por exemplo, 40% em porcentagem é 40 e o símbolozinho de porcentagem. Então, essa é a forma percentual. Temos também a forma decimal. O que é a forma decimal? É nada mais do que pegar o número e dividir por 100. Se é 40, 40 dividido por 100, desloco duas casas para a esquerda e dá 0,40. Então, se a porcentagem é 40%, em forma percentual, então, em forma decimal é 0,40. E também podemos colocar em forma de fração. Qual é a forma de fração? É pegando o número 40 dividido sobre 100. Então, temos a forma de fração, a forma decimal e a forma de porcentagem. Então, nós iremos intercambiar entre essas, de acordo com a questão que será solicitada, para facilitar nossos cálculos. Mas, saiba que a forma percentual, a decimal e a fração, elas são a mesma coisa. Então, 40 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,40, que é a mesma coisa de 40%. Então, elas são iguais, são equivalentes. Só apenas a forma de que elas são apresentadas, mas o resultado delas são iguais. Ou seja, a fração, a decimal e a porcentagem, elas são a mesma forma de representar um número, elas são formas diferentes de representar o mesmo número. Então, representando a porcentagem por fração, decimal e porcentagem, são três formas diferentes de representar um mesmo número. Então, temos aqui a taxa percentual. Então, nós temos como transformar a taxa percentual em taxa unitária. Essa taxa unitária é a mesma que a decimal. Então, nós temos aqui a taxa percentual e nós queremos transformar para a taxa decimal. Ora, se eu quero transformar da taxa percentual para a taxa decimal, eu divido por 100. Como nós vimos, 40%. Então, 40% para transformar para a taxa percentual. Da taxa percentual para a taxa decimal, eu divido o 40 dividido por 100, que é 0,4. Ou seja, 40 dividido por 100 é igual a 0,4. 40, uma casa, duas casas. Então, fica 0,40. Então, mudando de taxa percentual para taxa decimal, divide por 100. Mudando de taxa decimal para taxa percentual, eu multiplico por 100. Se eu tenho a taxa decimal de 0,40, para transformar essa taxa decimal para a taxa percentual, eu coloco 0,40 vezes 100, que é igual a 40%. Então, temos aqui um exemplo, transformar 25% em taxa decimal. Sabemos que para pegar a taxa percentual para a taxa decimal, a gente divide por 100. Então, temos aqui 25, e pegamos 25 dividido por 100. Como que a gente faz isso de uma forma prática? Desloca a casa duas vezes para a esquerda. Então, se a casa está aqui, desloca uma, duas, vai ficar 0,25. Então, 25% é a mesma coisa de 0,25 em taxa decimal. O contrário também podemos fazer. Temos aqui a taxa decimal, vamos transformá-la para a porcentagem. Fazendo como? Multiplicando por 100. Para multiplicar o número por 100, eu desloco duas casas para a direita. Então, a casa está aqui, desloco uma, duas. Então, vai ficar 25. Então, 0,25 é igual a
25%. Para calcular 10% de um número, basta deslocar a vírgula uma casa. E para calcular 1%, deslocamos duas casas. Então, de uma forma prática, para se calcular 10% de um valor, a gente desloca uma casa para a esquerda. Ou seja, 42,5, eu quero aplicar 10%, eu apenas desloco a vírgula uma casa para a esquerda, que fica 4,25. Para calcular 1% de um determinado valor, eu desloco duas casas para a esquerda. Se eu tenho 358, eu quero aplicar 1% sobre esse valor, eu desloco uma, duas casas. Então fica 3,58. Como entender o cálculo de porcentagem de uma quantia? Então vamos tentar entender. Para calcular a porcentagem de um número, eu pego o valor e multiplico pela porcentagem. Então eu pego esse número e multiplico pela porcentagem. É importante que você saiba de cor. É importante você saber de cor que 100% de algo, 100% de algo é a sua totalidade. 50% de algo é a sua metade. E um outro detalhe, que a palavra de significa multiplicação. Por exemplo, eu tenho 50% de 30. Quando eu falo 50% é a metade. Então, quando eu digo 50% de 30, a palavra de significa multiplicação. Então, é 50% vezes alguma coisa. 50% é 50% vezes 30. E 50% de 30 é 15, que é a metade. Então, vamos ver três situações possíveis. Vamos calcular 30% de 800. Ora, para facilitar os cálculos, nós iremos utilizar a porcentagem em forma de fração. Então, 30%, nós sabemos que em forma de fração é 30 sobre 100. Então, nós temos aqui 30 sobre 100 de 800. O de significa vezes. Então, é 30 sobre 100 vezes 800. 30 sobre 100 vezes 800. Então, eu corto 2 zeros em cima, corto 2 zeros embaixo, fica 30 vezes 8. E 30 vezes 8 dá 240. Conseguimos calcular 30% de 800. Temos aqui uma questão que cai em prova. Ao analisar suas finanças, Marília descobriu que na primeira quinzena de suas férias já havia gastado 60% do que reservou para o mês inteiro. Então ela gastou 60% daquilo que ela reservou. Se ainda restam 1.000, se ainda restam 1.000, quanto ela havia reservado? Então, se ela gastou 60%, é porque ainda falta 40%. Ora, se ela gastou 60%, é porque ainda restam 40%. E esses 40%, restaram ainda 1.000. Então, esses 40% de algum valor é igual a R$1.000. Então, 40% de X é igual a R$1.000. Por quê? Porque nós sabemos que ela gastou 60%. Se ela gastou 60%, então resta 40% de alguma coisa. E esses 40% de alguma coisa equivalem a 1.000, e o que restou foi 1.000. Então vamos calcular. 40% é 40 sobre 100 vezes x igual a 1.000. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. 10 vezes 1.000, 10.000 dividido por 4. Então, x é igual a 10 dividido por 4. 10 dá 2, 2 vezes 4, 8, sobra 2. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. S mais um 2. Então, deu 2.500, letra B. Em um armário há 250 panelas, das quais 32% são de inox. Entre as panelas que não são de inox, 70% são de vidro e o restante são de alumínio. Em relação ao número total de panelas, as de alumínio correspondem a... Então, elas querem as panelas de alumínio. Quantos por cento é as panelas de alumínio? Então, temos 250, são o total de panelas. 32 são de inox, 32%.
Então, as de inox são 32. Então, as que não são de inox, não inox, é 68%. Então, 68% é as que não são inox. Então, entre as panelas que não são de inox, então as que são de inox é 32, as que não são de inox é 68. Então, entre as panelas que não são de inox, 70 são de vidro e o restante são de alumínio. Ou seja, 70 são de vidro e o restante de alumínio, então é 30 de alumínio. Então, alumínio é 30% de 68. Então, nós teremos 68% vezes 30%, que é a mesma coisa de 0,68 vezes 0,30. Então, vamos calcular 68 vezes 3, que dá 8 vezes 3, 24. Vai 2, 3 vezes 6, 18, 20. Como é 30 aqui, é mais um. 1, 2, 3, 4. São 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Então, dá 0,24, ou seja, 20,4%. Letra B. Vamos lá, o item B, 30% de um número dá 240. Então, nós iremos calcular 30% de um número dá 240. Então, qual é esse número? Se 30% de um determinado número dá 240, qual é esse número? Então, nós sabemos aqui, temos aqui 30% de um determinado número é 240. 30% de é vezes, está aqui. Então, eu tenho 30% vezes de um número é x, eu não sei qual é esse número. É igual a 240. Então, 30% eu sei que é 30 sobre 100. Vezes o x é igual a 240. Então, multiplicando cruzado, nós temos 240 vezes 100 dividido por 30. Então, 240 dividido por 30 dá 1, que aqui dá 8 aqui em cima, aqui dá 1. 240 dividido por 30 dá 8, né? E aqui embaixo fica 1. Então, 8 vezes 100 dá 800. Então, 30% de um determinado número que dê 240 é 800. Ou seja, 800 vezes 30% dá 240. Então, item C, 240 corresponde a quantos por cento de 800? Então, esse cálculo vai indicar uma relação que mostra o quão próximo 240 está de 800. Ou seja, se ele está a metade próximo, eu tenho 50%. Por exemplo, se eu tenho 400, é 50% próximo. Se eu tenho 200, que eu tenho 1/4, eu tenho 25% próximo. Então, temos aqui, ó, o 100% é 800, o 50% de 800 é 400, que é a metade, e o 200 é 25% de 800. Como é que a gente calcula, então? Nós podemos calcular, a gente pega o 240 e divide por 800. Pegamos o 240, divide por 800, que dá aproximadamente, pegamos o 240, dividindo por 800, que dá 30%. Então, 240 corresponde a 30% de 800. Então, 30% de 800. Se fizermos 30% de 800, ou seja, 30, corta aqui. 8 vezes 3 é 24. Então, 30% de 800 vai dar os 240. Agora vamos calcular um aumento. Vamos calcular um aumento de x% de um valor. Então, eu quero calcular um aumento de x%. Aumentar em x% determinado valor significa que a porcentagem será multiplicada pelo esse valor e logo após somada pelo mesmo valor. Então, eu multiplico a porcentagem e depois somo. Então, eu pego a porcentagem, multiplico pelo valor, depois somo. Então, eu pego, por exemplo, vamos aplicar um aumento, vamos aumentar 30% sobre 400. Então, 400 vai ter um aumento de 30%. Qual será, para quanto é que esse aumento vai? Então, calculando um aumento de 30% sobre 400. Então, o que eu faço? Eu aplico, multiplico a porcentagem pelo valor, depois somo pelo mesmo valor. Eu pego 30% de 400 e somo mais 400. Então, 30% de 400 é 30 sobre 100 vezes 400. Corto os dois zeros, fica 30 vezes 4. 3 vezes 4, 30 vezes 4, mais 400. Então, aqui, 30 vezes 4, mais 400. Então, 30 vezes 4 dá 120. Mais 400 dá 520. Então, eu aumentar 30%
aumentar 400 em 30%, dá 520. Apesar de estar correta essa forma de calcular o aumento percentual de um valor, há uma forma mais eficiente de fazer isso. Por exemplo, vamos calcular o aumento de 30% sobre 400. O mesmo valor, nós iremos usar o mesmo exemplo. O que eu faço? Eu vou pegar 30% mais 100%. 30% mais 100% é 130%. E 130%, para passar para o decimal, eu divido por 100. Então, duas casas decimais à esquerda, fica 1,3. Então, perceba, quando eu quero aumentar, preste atenção, quando eu quero aumentar qualquer valor em 30%, eu não preciso fazer todos aqueles cálculos, eu apenas multiplico o valor por 1,3. Então, se eu quero aumentar qualquer valor em 30%, eu multiplico por 1,3, ou seja, se eu tenho aqui 400 vezes 1,3, é a mesma coisa que 13 vezes 4. Depois a gente coloca os zeros. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 1, 4, 5. Os dois zeros que faltou. Ainda tinha uma casa decimal aqui. Então, na verdade, dá 520. Então, eu apliquei o aumento, deu 520, que foi o mesmo que deu no item anterior. Então, se eu quero fazer um aumento de 30%, eu multiplico o valor por 1,3. Se eu quiser, por exemplo, aumentar em 25% no valor, eu vou multiplicar por 1,25. Se eu quiser também um aumento de 55%, eu multiplico esse valor por 1,55. Dessa forma, sempre vai acontecer desse jeito. Agora vamos aqui o desconto. O desconto de X, o desconto de X% de um determinado valor. Nós vamos fazer o mesmo procedimento. O desconto de X% de um determinado valor. A forma que se faz normalmente nós pegamos o valor menos a porcentagem por esse valor. Então, eu tenho o valor, pego a porcentagem sobre esse valor e subtraio o valor pela aplicação da porcentagem sobre ele. Então, calcular um desconto sobre determinado valor, é necessário pegar o valor, subtrair do resultado da multiplicação desse valor pela porcentagem. Aqui, ó, peguei o valor, peguei a porcentagem dele e subtraí os dois. Aqui, 400. Aí, apliquei aqui a porcentagem de um número, 30% é 30 sobre 100 vezes 400. Corta, que daqui dá 30 vezes 4, que é 120. Então, é 400 menos 120, que dá 280. Mas também, a forma mais prática de se fazer, nós iremos fazer da mesma forma, é o mesmo conceito que fizemos na anterior, do aumento. Tenho 100%. Eu quero dar um desconto de 30%. Então, menos 30%. Então, 100 menos 30 dá 70%. Então, para que eu dê um desconto de 30% sobre um determinado valor, eu multiplico por 70%, ou 0,7. Aqui é 0,7. Então, se eu quiser dar um desconto de 30% sobre um determinado valor, eu multiplico por 0,7. Por exemplo, 400? 400 vezes 0,7. Então, é a mesma coisa de 4 vezes 7 dá 28. Temos os dois zeros e temos o 7. E temos a vírgula do 7. Então, dá 280. Deu o mesmo valor. Então, se eu quiser calcular um desconto de 50%, se eu quiser calcular um desconto de 70%, aplicando um desconto de 70%, eu vou multiplicar por 70, 100 menos 70, 30. Então, eu multiplico por 30. Então, para aplicar um desconto, então, vamos ver aqui. Então, para aplicar um desconto de tanto, eu pego o 100% menos, eu quero aplicar um desconto de 45%. Eu pego 100 menos 45. 10 menos 5 dá 5. 9 menos 4 dá 5. Dá 55% também. Então, se eu quiser dar um desconto de 45%, eu pego o valor e multiplico por 55, que é a diferença de 100. Então, sempre vai ser assim, sempre funciona. Então, vimos aqui o desconto. Aumentos e descontos sucessivos. Aumentos e descontos sucessivos. Então, nos aumentos e descontos sucessivos, nós iremos utilizar a mesma técnica de aumentar um número e
fazer um aumento de um número ou fazer um desconto de um número. Por exemplo, vamos realizar um aumento de 30%, depois um desconto de 10% e depois outro desconto de 20%. Então aqui está dizendo um aumento de 30%, depois um desconto de 10% e depois outro desconto de 20%. À primeira vista, normalmente o candidato, o aluno, ele se engana nisso porque ele pensa, eu tenho aqui, deu um aumento de 30%, depois deu um desconto de 10 e depois de 20, então aqui eu tenho 30, menos 10 dá 20, 20 menos 20 dá 0. Ah, então é 0, não vai mudar nada, vai ficar 0. Não, é errado. Nunca faça isso. E provavelmente vai ter uma questão que vai ter esse valor que está sendo calculado dessa forma. Mas a coisa não funciona aqui. Nós iremos usar a técnica correta para resolver esse tipo de questão. Vamos lá. Eu tenho 250, fazer a mesma questão. De 250 eu aplico um aumento de 30, desconto de 10 e outro desconto de 20 sobre o 250. Está aqui. Vamos aqui. Eu tenho 250, eu vou multiplicar. Qual é o aumento de 30? O aumento de 30 eu pegar 100 mais 30. O aumento de 30 eu pegar o quê? 100 mais 30, que fica aqui, ó. 100 mais 30, tá aqui. Que fica 130%. E 130, duas casas decimais para a esquerda, fica 1,3. Então, o aumento de 30, se eu quero aumentar 30, eu multiplico por 1,3. Aí eu quero um desconto de 10. Eu tenho aqui um desconto de 10, que é representado por menos. Não que esse menos aqui não significa que eu vou pegar 30 menos 10. Não, não é isso. Esse menos aqui só está indicando que é o desconto. Então, eu vou pegar o 10, eu pego o 100, se é desconto, é menos. Se é acréscimo, é mais. Então eu pego 100 menos 10. 100 menos 10. Então eu tenho aqui o desconto de 10. Ó, desconto de 10. Eu pego 100% menos 10%, então que fica 90%. E 90% em decimal é 0,9. Então eu vou multiplicar, se eu quero um desconto de 10%, eu vou ter que multiplicar por 0,9. E aqui eu tenho um desconto de 20. Desconto de 20 eu pego 100 menos 20. Então aqui eu tenho desconto de 20. Tem desconto de 20. Eu pego 100 menos 20, que dá 100 menos 20 dá 80, e 80 em decimal 0,8. Então eu vou ter que multiplicar por 0,8. Então, se eu tenho um aumento de 30, um desconto de 10 e um desconto de 20, eu multiplicando todos esses aqui, vai dar 0,936 vezes 250, que dá 234. Então, essa é a forma prática de calcular aumentos sucessivos ou descontos sucessivos ou aumentos e descontos. Vamos ver aqui como cai em prova. Um vestido custa 120. Recebeu um desconto de 20. Em seguida, um aumento de 20. Qual será o preço final do vestido? Olha, se ele recebeu um desconto de 20 e depois o aumento de 20, nunca, mas nunca ele vai ficar com o mesmo valor. Então, deve ter algum valor que seja 120. Olha, bem aqui o B, ó, seria 120. Então, nunca vai ser essa letra B. Pode cortar. A letra B é a única que não vai ser. Porque um desconto de 20 mais um aumento de 20 nunca vai ficar o mesmo valor. A princípio, pode até se imaginar. Ah, se eu der um desconto de 20 mais um aumento de 20, vai zerar. Não, não zera. Não vai ficar igual. Então, vamos calcular. Vamos ver como calcular isso. Então, eu tenho 120 vezes. Nós sabemos que recebeu um desconto de 20. Como é o desconto? É 100 menos 20. Ou seja, é o 100% menos 20%. Aí, vezes. Em seguida, um aumento de 20. Qual é o aumento de 20? É 100% mais 20%. Pronto. Então, eu vou ter aqui 120. Aqui, 100 menos 20 dá 80. 80% vezes 100 mais 20 dá 120. 120%. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o 120 vezes 80. Ó, 80% é 0,8. 0,8. E 120% desloca duas casas. 2 fica 1,2. 1,2. Que, multiplicando tudo isso, dá 115,2. Ou seja, letra A. Vamos aqui. Após João acrescentar X litros de água em N litros de uma mistura contendo apenas água e suco de laranja, o percentual de suco de laranja da mistura passou de 20% para 15%. O valor de N em litros corresponde a... Então, vamos ver. Tem uma mistura em que tem água e suco de laranja.
O percentual antes da mistura de suco de laranja era 20%. Então aqui ó, representa o suco de laranja e aqui representa a água. Ou seja, o suco de laranja tem 20% e a água tem 80%. De uma mistura N. Aqui ele falou que é uma mistura N. Aqui, certo? Depois ele acrescentou um valor, ó, acrescentou X litros de água. Então ele acrescentou X litros de água. Ou seja, o suco de laranja permaneceu inalterado. A água que alterou, mas o suco de laranja ficou no mesmo. A concentração do suco de laranja é a mesma nas duas situações. O que aumentou foi a quantidade total e a quantidade de água. E ele fala aqui, a quantidade de suco de laranja, o percentual de suco de laranja da mistura passou de 20 para 15. Então aqui, de suco de laranja, que era 20, passou para 15. Logo, a quantidade de água que foi acrescentada passou para 85. Então, esses valores aqui são iguais. O que aumentou foi a quantidade de água, mas a quantidade de suco permaneceu a mesma. Tem o mesmo volume de suco. O que alterou foi o de água que foi acrescentado. Ora, partindo desse pressuposto, partindo de que as quantidades de suco são iguais, nós iremos igualar. Primeiro, nesse primeiro valor, nós temos 25%, 20% do suco, a quantidade de suco é 20% do total. Ou seja, o suco eu tenho 20%. Qual é o total? É N, que é a mistura completa. Então, suco, eu tenho 20%. Como ficou igual, ó, 15%, o 20% de suco se transformou em 15%. Mas a quantidade, a mistura, o suco de laranja não se alterou o volume. Então, eu sei que agora ele é 15. 15% de quê? Simples, de N mais X, que aumentou, porque foi acrescentado água. Então, eu sei que aqui é 15% de N mais X. Então, nesse caso, eu vou ter 0,2 N é igual a 0,15 N mais 0,15 X. Eu vou ter 0,2 N menos 0,15 N é igual a 0,15 X. Então, nós temos aqui ó, 0,2 menos 0,15, que é o 0,20 menos 0,15, 0,05. Então, dá 0,05 N é igual a 0,15x. N é igual a 0,15 sobre 0,05. 15 dividido por 5 dá 3. Então, N é igual a 3, letra B. Então, é interessante essa questão, é boa da gente colocar no nosso repertório, porque qualquer hora ela pode cair de uma outra forma. Ó, o preço do litro do etanol em certo posto sofreu dois aumentos sucessivos. Em março, aumentou 5% em relação ao seu valor inicial e em setembro aumentou X% em relação ao valor vigente desde março. Se comparado ao valor inicial, o valor vigente a partir de setembro corresponde a um aumento de 11,3%. Então, o correto é afirmar que é X, então ele quer o valor de X. Então, como é que foi? Primeiro teve um aumento de 5%. Depois teve um aumento de X%. E esses dois aumentos deu no resultado final um aumento de 11,3%. Então, como é que a gente faz aumento de 5%? Aumenta 100. Então, 100 mais... Então, o aumento de 5% é 100% mais 5%, vezes... O aumento de X% é 100% mais X%, que é igual... O aumento de 11% é 100% mais 11,3%. Certo? Então, nós temos aqui 100 mais 5, 105. 105%. Vezes 100 mais x dá os mesmos 100% mais x%, que é igual a 100% mais 11,3 dá 111,3%. Então, eu tenho que 100 mais x% é igual a 111,3 dividido por 105. Então, nós temos aqui 100% mais x
é igual a 111 dividido por 105 dá 1,06. Nós sabemos que o 100% é 1, então 1 mais x% é igual a 1,06. X% é igual a 1,06 menos 1, que é igual a 0,06. Ou seja, x é igual a 6%, letra C. Muito bem, nossa aula termina aqui. Espero que você tenha gostado. Se realmente você gostou desse assunto e quer que esse canal cresça, por favor, dê o seu like, assine o sininho de notificações e compartilhe. Então, valeu e até a próxima.